Muito bem. Neste encontro webinar, vamos tratar de mais um assunto de grande interesse da hotelaria, pois com a entrada em vigor das atualizações das NRs 15 e 16, a hotelaria brasileira acende o sinal de alerta para riscos trabalhistas que podem atingir diretamente a operação, sobretudo nas áreas de governança e limpeza. Para esclarecer o que muda na prática, como os meios de hospedagem devem se proteger, o Portal do Hoteleiro entrevista o advogado Leonardo Volpatti. Leonardo Volpatti é advogado, cientista político e especialista em relações governamentais e direito tributário, com mais de 15 anos de experiência em advocacia e gestão de riscos políticos e jurídicos para setores estratégicos como turismo, eventos, energia e indústria farmacêutica. Sócio do Volpatti Advogados Associados, do escritório de advocacia Volpatti Associados, atua na defesa de políticas públicas, na articulação com tomadores de decisão e na elaboração de estratégias para mitigar riscos e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado, Luiz. Um prazer estar falando aqui com o Portal do Hoteleiro. É um prazer tratar desse tema aqui com vocês. Muito obrigado. Doutor, o que muda de forma mais prática para os hotéis, resorts e pousadas com a atualização das NRs 15 e 16? Da NR15 especificamente, que é uma norma que trata da saúde no ambiente de trabalho, é uma norma que regulamenta a saúde em relações laborais. Existe uma regulamentação dessa NR15 que trata da questão da insalubridade. E em hotéis, nós temos atividades que são feitas principalmente na limpeza dos quartos, realizada pelas camareiras, e que, por uma questão jurisprudencial, há uma discussão na justiça da possibilidade das camareiras terem o direito adicional de insalubridade, pelo fato do quarto do hotel, e especificamente do banheiro, ter lixo urbano. E aí, por ter lixo urbano, e por ser uma atividade não residencial, uma atividade comercial, a jurisprudência em alguns tribunais tem caracterizado que a atividade de limpeza feita pela camareira nos quartos, especificamente nos banheiros, seria uma atividade insalubre, insalubridade em grau máximo. Com a atualização da norma regulamentadora NR15, que vai entrar em vigor agora, essa atualização, no dia 3 de abril de 2026, além disso, os hotéis, né, todas as atividades, aliás, não só a hotelaria, todas as atividades que possivelmente tenham uma caracterização de insalubridade terão que fazer um laudo caracterizador. O que é esse laudo caracterizador? É uma norma que cria que a empresa, ou nesse caso o hotel, não atue preventivamente, ou seja, que ele atue mitigando riscos antes deles acontecerem. Então, o hotel, sendo mais direto com essa nova norma, terá que ter esse laudo demonstrando as atividades executadas pelos trabalhadores, em quais áreas, nesse caso de limpeza de quarto de hotel, quais as atividades de rotina, quais são os equipamentos de proteção individual disponibilizados, que tipo de equipamento, se há treinamento da equipe para operar esses equipamentos, no caso de camareiras, são luvas, são máscaras, e a partir desse laudo feito, ele tem que estar disponível para as camareiras, os trabalhadores, e disponível também para os sindicatos. E disponível em caso de uma fiscalização pelo Ministério do Trabalho, através dos fiscais e auditores do trabalho. Então, com essa nova norma, que vai entrar agora em vigor dia 3 de abril, os hotéis vão ter que atuar preventivamente, todos os setores econômicos, mas no caso da hotelaria, por conta dessa discussão jurisprudencial das camareiras, terá que fazer esse laudo também para se prevenir de eventuais autuações que seriam multas administrativas por fiscalização ou eventualmente até ações individuais ou coletivas ajuizadas pelas camareiras ou ajuizado pelos sindicatos dos trabalhadores.
Mas, doutor, por que que uma alteração aparentemente documental passou a preocupar tanto o setor hoteleiro? Começou a preocupar o setor hoteleiro porque há essa discussão jurisprudencial de que se a camareira teria direito à insalubridade ou não. Essa discussão ela não advém exatamente de normas claras, né? Mas sim de uma interpretação gramatical e lógica de que quem atua em limpeza de lixo urbano, especificamente de banheiros ou áreas de grande circulação, teria direito à insalubridade, que é uma compensação pelo trabalhador estar exposto a um eventual risco à sua saúde. A gente sabe que em hotéis as camareiras usam IPI em geral, usam máscaras, usam luvas e limpam o quarto do hotel numa, numa fração da jornada. Então, muitas vezes a gente vê que esses EPIs que são entregues já seriam suficientes para inibir qualquer contaminação ou qualquer risco das camareiras de eventualmente contrair uma síndrome gripal ou eventualmente ficarem doentes porque limpou um banheiro de um quarto de hotel. Mas mesmo Certo. assim, a jurisprudência entende que é possível a caracterização da insalubridade. Então, por conta disso, essa nova norma, a CNR15, surgindo, ela poderá afetar os hotéis, porque tem essa discussão de jurisprudência se a camareira teria direito ou não à insalubridade. Tá claro. Mas no dia a dia, o senhor recomenda que o hotel separe com mais rigor as tarefas das equipes de limpeza, distinguindo quem atua nos quartos e quem atua em áreas comuns de grande circulação? Isso depende muito do tipo de operação e tipo de hotel, né? Existem os hotéis urbanos, os hotéis mais para a linha executiva, que muitas vezes são quartos menores, o tipo de limpeza é diferente, a forma da operação é diferente. E existem os resorts, hotéis maiores, na qual há uma atividade de lazer, às vezes os quartos são habitados por mais de uma pessoa, que são operações diferentes. Então, nesse caso, cabe ao hotel, à empresa em si, fazer seu planejamento trabalhista, que é basicamente avaliar as atividades de rotina, os graus de risco que podem submeter os trabalhadores, a eficiência da operação para conduzir para uma boa experiência do hóspede, e aí sim definir se seria interessante ou não. De maneira geral, eu vejo que seria um bom, seria de bom planejamento expor o mínimo possível os trabalhadores a eventuais riscos. Então, eu recomendo que os hotéis deem os EPIs, né, as máscaras, as luvas, deem uma capacitação de como usar adequadamente. Esses EPIs têm que ter um certificado de validade, um certificado de que ele protege contra as doenças. E, consequentemente, se puder menos trabalhadores atuarem na limpeza de banheiros e atuar e dedicarem mais na limpeza do quarto, ou seja, dividindo as tarefas por tipo de trabalhador, eu tenho certeza que o caso traria maior resultado para todo mundo, tanto para o hotel quanto também para os trabalhadores em nível de proteção. Perfeito. Então, até que haja uma definição mais clara da justiça, né, o porte do empreendimento influencia na avaliação de risco? Ou seja, como no caso de uma pousada pequena em comparação com um resort, um hotel de grande porte, a chance de uma fiscalização é diferente? Acredito que sim. Por uma questão de divisão e de eficiência, os auditores do trabalho, os fiscais do trabalho, eles priorizam os grandes empreendimentos, com certeza. Isso acontece não só na área trabalhista, mas na área tributária também. A fiscalização é muito mais intensa nas grandes empresas. Então, por conta disso, é possível que uma fiscalização seja mais incisiva naquele hotel de referência da cidade, aquele hotel que tenha mais trabalhadores, aquele hotel que, na prática, aos olhos dos fiscais, pode representar maior risco a mais pessoas. Mas, evidentemente, também a gente tem que entender que, por conta do tratamento privilegiado das empresas menores, que é um mandamento constitucional, também existe uma menor pressão em termos de multas administrativas, em termos de minoração de multas administrativas para hotéis e pousadas de menor porte. Então, existe essa diferença, sim, e com certeza os hotéis maiores
serão mais fiscalizados, na minha experiência prática. Essa discussão que o senhor comenta de jurisprudência, que ainda está em debate no Tribunal do Trabalho, né? No Superior Tribunal do Trabalho, é isso, né? O Sim. tema 33, certo? Que está em discussão se há ou não há a definição, o critério exato do que é insalubridade, do que é área comum, enfim. Eu queria saber do senhor o seguinte. eh, essa decisão pode definir, uma vez definida, interessar diretamente a hotelaria? De que maneira ela pode impactar, se for positiva ou se for favorável ou desfavorável à interpretação, de insalubridade ou não do trabalho das camareiras? É, essa discussão jurisprudencial vai definir dois critérios fundamentais. O que é uma área de grande circulação, certo? O que é uma área de grande circulação? Ou seja, o que seria um banheiro de grande circulação? Porque quanto mais pessoas usam o banheiro, consequentemente, por questões naturais, é possível que haja maior risco ao trabalhador que limpa aquele banheiro, por questões biológicas, bactérias, vírus, e assim como acontece em hospitais, por exemplo, ou acontece em banheiros de rodoviária, que são ambientes de grande circulação. Então, por conta disso, o tribunal está decidindo o que é uma área de grande circulação, o que seria um banheiro de grande circulação para fins de se criar uma norma que proteja os trabalhadores, dando o direito à insalubridade. Então, esse é um critério. Será que um quarto de hotel, na qual há uma recorrência de uma ou duas pessoas, eventualmente quatro pessoas, seria caracterizado uma área comum, uma área de grande circulação, a fim de atrair a incidência da insalubridade para a camareira que limpa esse quarto? Há questionamentos que não. E há também discussões claras que isso não é razoável. Então, o Tribunal Superior do Trabalho vai julgar o que é o que é banheiro de grande circulação. E além disso, também a discussão sobre a questão do lixo urbano. Então, o lixo urbano é para fins de, por exemplo, um grande escritório, né, que tenha lá trabalhando 30 pessoas no mercado corporativo, ele muitas vezes tem poucos banheiros e muita gente usando. E às vezes esse escritório, ninguém vai atrás para tentar trazer essa discussão de insalubridade para a pessoa, para a faxineira que limpa aquele banheiro. Mas num quarto de hotel, muitas vezes vai. Então, é claro que existe uma desproporcionalidade sobre o que é área de grande circulação, o que é lixo urbano de banheiro, para fins de você incidir a insalubridade. Então, o Tribunal Superior do Trabalho vai ter que criar esse critério para diferenciar, por exemplo, o banheiro de rodoviária, que tem muita gente circulando, do banheiro utilizado privativamente num quarto de hotel, que, Claro. na minha opinião, nesse último caso, não incidiria em insalubridade, porque, de fato, a insalubridade, ela advém de uma indenização do trabalhador que está exposto a um risco de saúde. Um banheiro com pouco uso, com poucas pessoas usando, não expõe o trabalhador a risco de saúde. E se expor, os próprios EPIs, como máscara e também luvas, protegeria. Então, assim, é algo que precisa ser encarado, o tribunal vai ter que julgar essa ação, e eu acredito que com isso a gente vai ter uma decisão mais razoável do que nós temos hoje. Qual a previsão de termos um julgamento definitivo sobre o tema? Ainda isso é uma decisão política do tribunal, né? Uma decisão de mérito do tribunal de colocar esse assunto em pauta. O que a gente sabe é que esse assunto está bastante avançado e é possível que seja discutido e deliberado esse ano. Existe uma reunião por mês do Pleno, que é onde o colegiado do ministro que se reúne para decidir isso, e é possível que ele seja deliberado e decidido esse mês, impactando também outras áreas, como o setor de shopping center e outros setores que têm banheiros de uso coletivo e que existem pessoas limpando esses banheiros. Certo. O adicional de salubridade, se for reconhecido, ele pode gerar quais reflexos financeiros para os hotéis? Eles podem gerar um grande reflexo financeiro, um prejuízo, um passivo oculto não calculado pelos hotéis, gerando reclamações através de ações individuais ou ações coletivas via sindicato.
cobrando os últimos 5 anos de, desse Retroativo. adicional retroativo, por não ter sido recolhido, né? O que é muito capcioso, porque de fato não existe nenhuma norma clara que fala que para a hotelaria se aplicaria. Isso advém de uma interpretação gramatical e lógica de uso coletivo e de lixo urbano que advém de uma questão da jurisprudência do TST, que é a súmula 448. Então, para o empresário, né, pensando em segurança jurídica, é um absurdo você não ter uma regra clara que caracterize seu setor e ter que descobrir que tem que pagar um valor para trás, mesmo você tendo entregue EPIs como máscaras e luvas para os trabalhadores, EPIs que tenham a certificação, treinado, as pessoas não ficarem doentes ao longo de toda a história para a empresa por conta disso, e ter que pagar é algo que é desproporcional no meu ponto de vista. Tá certo. Agora vamos tratar especificamente do processo da documentação para ficar bem claro. Um laudo genérico basta ou o ideal é ter uma documentação segmentada por função, setor e ambiente? Não, precisa ser segmentado por rotina, né? Por tarefas executadas, por ambiente, por EPIs entregues. Tem que ter uma descrição detalhada. Um laudo genérico não resolve o que essa atualização da NR15 traz. Ok. E o que a fiscalização poderá cobrar com maior rigor a partir da vigência da norma? Ela vai exigir o que a gente disse agora, né? Uma caracterização mais detalhada, porque no fim das contas, a fiscalização quer avaliar se aquele ambiente de trabalho é um ambiente que não cause danos à saúde do trabalhador. Ou seja, o trabalhador ele enfrenta essas tarefas no dia a dia com as proteções adequadas, com as luvas, com as máscaras, com todos os equipamentos necessários. Então, ele vai avaliar a rotina de trabalho, a forma que a empresa trabalha, a jornada de trabalho, os equipamentos que usa para si, tanto de produtos químicos quanto também esses EPIs de proteção, para identificar se realmente o trabalhador não está sendo exposto naquele ambiente geral, naquele, naquele ambiente, não está exposto a nenhum risco de trabalho mais grave. Havendo Tá certo. risco, é possível que haja autuações. Ok. Além do próprio laudo, quais erros mais comuns os hotéis cometem em descrição de cargo, protocolos de limpeza, fichas de EPI e treinamentos? Eu vejo que pode acontecer, o hotel ele tem muita rotina, né? Ele tem muita rotina na parte de alimentos e bebidas, né? Principalmente na questão do café da manhã, né? Quando é meia pensão, ou eventualmente nas atividades for all inclusive ou pensão completa. Então ele tem muitas rotinas e muito detalhe em rotinas, né? Por exemplo, na parte de alimentos e bebidas tem muita questão de condicionamento de alimentos, de reaproveitamento de alimentos e forma de condicionar isso. Então, pela demanda de trabalho, necessidade de gestão para prestar um bom serviço, é possível que as áreas de recursos humanos dos hotéis esqueçam de verificar se aquele EPI comprado é um EPI que realmente tem o CA, né, o certificado que trata, que o certificado de uso daquele equipamento é adequado para aquele tipo de atividade laboral. Então é comum que se compre uma luva errada. É comum, por exemplo, que não haja treinamento. E aí treinamento que eu digo é realmente ensinar a utilizar aquela luva, colocar aquela luva, ter, por exemplo, proteção em relação à unha, né? Porque pode furar a luva e aí expor o trabalhador. E muitas vezes a empresa não faz com que o trabalhador assine que houve o treinamento. Então, depois, por conta disso, a empresa fica numa situação frágil de numa discussão no judiciário, de não provar que treinou, que entregou e que treinou. Então, é comum que aconteça esse vencimento dos equipamentos, é comum que não haja treinamento, é comum de que a empresa às vezes não está atualizada com essas normas, como essa que atualizou agora, porque ela está cuidando de outras coisas, né? A empresa tem um monte de obrigações tributárias, trabalhistas, o consumidor. Então, o que acontece muitas vezes é falta de informação e necessidade de organizar a rotina e gerir os processos de maneira adequada para impedir que haja autuações. Tá certo.
Essa questão da falta de informação a gente está tentando suprir aqui agora, né? É. É, pois é. Agora, para encerrar, doutor, qual seria o primeiro passo concreto para um hotel que ainda não começou a sua adequação? Primeira coisa é olhar, levar essa nova norma para o jurídico da empresa, para a área jurídica da empresa, junto com a área de recursos humanos ou responsável de recursos humanos, para, com base nisso, identificar, diante das rotinas do hotel, diante do planejamento trabalhista do hotel, como implementar isso e como utilizar essa norma a seu favor. Ou seja, o que todos nós queremos, na prática, é ter ambientes saudáveis de trabalho. Então, se a norma está exigindo uma prova prévia, um laudo caracterizador prévio de que o ambiente não é insalubre, aproveitar disso e organizar a entrega dos certificados, organizar as rotinas de cada trabalhador, quais serão as atividades de cada trabalhador, para que, se houver uma fiscalização ou um processo trabalhista, você está previamente demonstrando que o seu hotel está em conformidade e que é um bom ambiente de trabalho e que o trabalhador não sofre nenhum dano à sua saúde. Isso pode ser uma burocracia, como pode ser mais uma burocracia, ou pode ser também uma oportunidade de mitigar riscos previamente, já fazendo um contencioso estratégico, ou seja, um planejamento estratégico para evitar eventuais perdas na esfera judicial. Tá bem. Então, doutor, em uma frase, qual o recado que o senhor daria para o hoteleiro que ainda trata esse tema como mera burocracia? Se atente às normas do direito do trabalho, principalmente agora também a NR1, que vai entrar em vigor em 25 de maio, e se planeje para que você esteja em conformidade utilizando essas normas a seu favor. Pô, agora o senhor falou da NR1, nós vamos ter que voltar a conversar. O que que é NR1? A Por NR1 favor. é uma norma regulamentadora que vai afetar todas as empresas, que visa algo parecido com essa norma que a gente está discutindo agora, que é você preventivamente, né, as empresas já atuarem para impedir um ambiente que cause danos psicossociais para as pessoas. Ou seja, que as pessoas trabalhem e tenham burnout, depressão, por conta do trabalho. É claro que todo mundo tem seus dramas e seus problemas emocionais, suas dores emocionais. Agora, o que essa norma que vai entrar em vigor agora em 25 de maio, o que ela busca trazer é que a empresa não pode gerar esse dano psicossocial. Então, a empresa vai ter que trabalhar também com um plano de ação para criar um sistema de evitar sobrecarga de trabalho, evitar assédio moral, evitar uma série de ações que podem impactar na saúde emocional das pessoas. Ótimo. Então, o senhor já fica convidado para a gente falar dela logo mais. Combinado? Combinado. Tá ótimo. Muito obrigado, doutor Leonardo Volpatti. É é uma grande satisfação poder contar com as suas orientações tão esclarecedoras assim. E, na hipótese de termos outras dúvidas a respeito da NR 1516, que partam da nossa audiência, vou me permitir encaminhar ao seu conhecimento para que a gente possa dar feedbacks pontuais aí às demandas dos hoteleiros. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Luiz, pela oportunidade da entrevista e parabéns pelo trabalho, por essa missão que você encara junto com o portal do hoteleiro, de levar informação, de traduzir cenários, para que a gente tenha uma hotelaria cada vez mais segura e competitiva para todos. Então, parabéns pela grande atividade e sempre conte comigo aqui, estando em Brasília, para também trazer informações para esse setor tão importante para o nosso país. Muitíssimo obrigado, doutor. Agradeço em nome de toda a equipe. Muito obrigado. Obrigado, valeu.